Não permita que o coração se perturbe por causa daqueles que praticam o mal. Também não tenha inveja dos que vivem na injustiça, porque eles passarão rapidamente, assim como a relva que seca sob o calor do sol. Em pouco tempo desaparecerão como as plantas que murcham. Confie plenamente no Senhor e escolha fazer o bem. Assim você viverá em segurança e desfrutará daquilo que Deus preparou para os que permanecem fiéis. Faça do Senhor a maior alegria da sua vida, e Ele atenderá aos desejos sinceros do seu coração. Entregue os seus caminhos nas mãos de Deus. Coloque toda a sua confiança nele, pois certamente agirá em seu favor. O Senhor fará com que a sua justiça brilhe como a luz da manhã e a sua integridade resplandeça como o sol ao meio-dia. Espere com paciência no Senhor. Não se deixe dominar pela inquietação quando pessoas desonestas prosperarem ou quando seus planos perversos parecerem dar certo. Afaste a ira, abandone a revolta e não permita que o ressentimento tome conta de você, porque isso apenas lhe trará sofrimento. Os que colocam sua esperança no Senhor possuirão a terra e viverão em paz, enquanto os perversos desaparecerão. Em breve você os procurará e não os encontrará mais. Porém, aqueles que são humildes desfrutarão de tranquilidade, prosperidade e uma paz abundante. Os ímpios conspiram contra os justos e demonstram ódio por eles. Mas o Senhor zomba dos maus, pois conhece o fim que os espera. Eles desembainham suas espadas e armam seus arcos para atacar os pobres, os necessitados e aqueles que vivem com retidão. Entretanto, as próprias armas dos perversos voltarão contra eles, e seus arcos serão destruídos. Vale muito mais possuir pouco vivendo na justiça do que acumular grandes riquezas por meio da maldade. O poder dos ímpios será quebrado, mas Deus sustenta e fortalece aqueles que permanecem fiéis. O Senhor conhece cada dia da vida dos que andam em retidão, e a herança deles permanecerá para sempre. Nos tempos difíceis não serão envergonhados, e até mesmo em dias de escassez terão o suficiente para viver. Os perversos, porém, desaparecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como as flores dos campos e se dissiparão como a fumaça levada pelo vento. O ímpio toma emprestado e não devolve, enquanto o justo demonstra generosidade e reparte com alegria. Aqueles que recebem a bênção do Senhor herdarão a terra, mas os que vivem sob sua condenação serão eliminados. É Deus quem firma os passos daqueles que lhe agradam. Mesmo que tropecem, não permanecerão caídos, porque o Senhor os sustenta com a sua mão poderosa. Já fui jovem e hoje alcancei a velhice, mas nunca presenciei um justo abandonado por Deus, nem vi seus filhos mendigando pão. O homem íntegro é sempre generoso, empresta com bondade, e seus descendentes são abençoados. Afaste-se do mal, pratique aquilo que é correto e você permanecerá na presença do Senhor. Deus ama a justiça e jamais abandona aqueles que lhe pertencem. Ele protege os seus servos continuamente, enquanto o futuro dos perversos chega ao fim. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Suas palavras revelam sabedoria, seus lábios anunciam a justiça e a lei do Senhor permanece gravada em seus corações. Por isso, seus passos não vacilam. Os maus observam os justos procurando uma oportunidade para destruí-los, mas Deus não os entrega ao poder dos seus inimigos. Quando forem julgados, o Senhor os defenderá e não permitirá que sejam condenados. Espere no Senhor e permaneça obediente aos seus caminhos. No tempo certo Ele o exaltará e você verá o fim daqueles que vivem na perversidade. Vi um homem poderoso e arrogante, forte como um cedro imponente. Porém, quando passei novamente pelo mesmo lugar, ele já não existia. Procurei por ele, mas não consegui encontrá-lo. Observe aqueles que vivem em paz e caminham com sinceridade. O futuro dessas pessoas é cheio de esperança. Mas os que rejeitam os caminhos de Deus serão completamente destruídos, e sua descendência desaparecerá. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é o seu refúgio nos dias de angústia. Deus os fortalece, os livra do mal e os protege porque nele depositam toda a sua confiança. Salmo 38. Ó Senhor, não me repreendas no auge da tua ira nem me disciplines no teu furor. Sinto o peso da tua mão sobre mim, e as dores que me atingem parecem flechas profundas. Meu corpo está enfraquecido por causa dos meus pecados. As minhas culpas se tornaram um fardo pesado demais para carregar. Minhas feridas estão abertas e dolorosas, consequência da minha própria insensatez. Ando abatido e curvado pela tristeza. Passo os dias mergulhado em sofrimento.
Meu corpo arde de febre, minhas forças desapareceram e o meu coração geme em profunda aflição. Tu conheces todos os meus desejos, Senhor. Nenhum dos meus suspiros está escondido de ti. Meu coração acelera, minhas forças se vão e até o brilho dos meus olhos desapareceu. Meus amigos e familiares se afastaram por causa da minha condição, enquanto aqueles que desejam a minha morte armam ciladas e planejam constantemente a minha ruína. Porém, diante de tudo isso, escolho permanecer em silêncio. Faço como quem não ouve as acusações e como alguém incapaz de responder às provocações. Minha esperança continua firmada somente em ti, Senhor. Sei que tu responderás por mim e não permitirás que os meus inimigos comemorem a minha queda ou se alegrem com o meu sofrimento. Estou prestes a cair, e a dor me acompanha continuamente. Reconheço diante de ti as minhas falhas e confesso os meus pecados com sincero arrependimento. Enquanto isso, os meus inimigos permanecem fortes e numerosos, e muitos me odeiam sem motivo algum. Retribuem o bem com o mal e se levantam contra mim justamente porque procuro viver de maneira correta. Senhor, não me abandones. Não te afastes de mim. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus, meu Salvador. Salmo 39. Eu decidi vigiar cuidadosamente a minha maneira de viver para que as minhas palavras não me levem ao pecado. Enquanto estiver cercado pelos maus, controlarei a minha língua e permanecerei em silêncio. Mesmo quando calei diante das coisas boas, a minha dor aumentou. Meu coração ardia dentro de mim, e quanto mais refletia, maior era a angústia que tomava conta da minha alma. Então clamei ao Senhor: mostra-me como é breve a minha existência. Ensina-me a compreender quão passageira é a minha vida e como os meus dias são limitados. Diante de ti, Senhor, a duração da vida humana é como um instante. Toda pessoa, por mais forte que pareça, não passa de um simples sopro. Caminhamos pela terra como sombras que desaparecem rapidamente. Trabalhamos, acumulamos riquezas e fazemos tantos planos, mas não sabemos quem ficará com tudo aquilo que juntamos. Por isso, Senhor, onde devo colocar a minha esperança? Somente em ti está toda a minha confiança. Livra-me das consequências dos meus pecados e não permitas que os insensatos zombem de mim. Permaneço em silêncio, porque reconheço que tudo aconteceu segundo a tua vontade. Afasta de mim a tua disciplina, pois estou sendo consumido pelo peso da tua correção. Quando repreendes o ser humano por causa do pecado, destróis aquilo que ele considera precioso, assim como a traça consome uma roupa. Verdadeiramente, toda a humanidade é apenas um sopro diante de ti. Escuta a minha oração, Senhor. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor e não permaneças indiferente às minhas lágrimas. Sou apenas um peregrino diante de ti, assim como foram os meus antepassados. Desvia de mim o teu olhar por um momento, para que eu encontre algum alívio antes que a minha vida termine e eu parta desta terra. Salmo 40. Esperei pacientemente pelo Senhor, e ele voltou os olhos para mim. Ouviu o meu clamor e respondeu ao meu pedido de socorro. Tirou-me de um abismo de desespero, de um lamaçal profundo, colocou os meus pés sobre uma rocha firme e fortaleceu cada um dos meus passos. Ele colocou em meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão aquilo que o Senhor fez, serão tomados por reverência e aprenderão a confiar nele. Feliz é aquele que deposita sua confiança no Senhor e não segue o caminho dos orgulhosos nem daqueles que vivem enganando e adorando falsos deuses. Senhor, meu Deus, são incontáveis as maravilhas que realizaste e os planos de amor que preparaste para nós. Não existe ninguém que possa ser comparado a ti. Mesmo que eu tentasse contar todas as tuas obras, elas seriam numerosas demais para serem descritas. Tu não tens prazer apenas em sacrifícios e ofertas exteriores. Mais importante do que isso é um coração disposto a ouvir e obedecer. Então eu respondi: aqui estou. Venho cumprir a tua vontade. As tuas instruções estão gravadas em meu coração, e sinto alegria em obedecer aos teus mandamentos. No meio da grande congregação anunciei a boa notícia da tua salvação. Tu sabes que jamais deixei de proclamar a tua fidelidade. Nunca escondi o teu amor nem deixei de falar sobre o teu cuidado e sobre a verdade da tua palavra diante do povo. Senhor, continua demonstrando a tua misericórdia para comigo. Que o teu amor e a tua fidelidade me protejam continuamente. Estou cercado por dificuldades que nem consigo contar. Meus próprios pecados me alcançaram, são tantos que parecem superar os cabelos da minha cabeça,
e por isso meu coração perde as forças. Tem compaixão de mim, Senhor. Vem depressa socorrer-me. Que aqueles que procuram destruir a minha vida sejam envergonhados e derrotados. Que recuem cheios de vergonha todos os que se alegram com o meu sofrimento. Que a humilhação alcance aqueles que zombam de mim. Mas todos os que te buscam se encham de alegria. Que aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: como o Senhor é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador e a minha esperança. Não demores, ó meu Deus. Salmo 41. Felizes são aqueles que se lembram dos necessitados e estendem a mão aos pobres. O Senhor os livrará nos dias de dificuldade. Ele os protegerá, preservará suas vidas e os fará experimentar felicidade. Não permitirá que caiam nas mãos dos seus inimigos. Quando estiverem enfermos, o Senhor lhes dará forças e restaurará sua saúde. Então eu clamei: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pequei contra ti. Cura-me e restaura a minha vida. Enquanto isso, os meus inimigos falam mal de mim e perguntam quando finalmente morrerei para que o meu nome seja esquecido. Quando vêm me visitar, fingem amizade, mas guardam mentiras no coração. Depois saem espalhando palavras maldosas e alimentando rumores contra mim. Todos os que me odeiam cochicham às escondidas e desejam que o pior aconteça. Dizem que a minha doença não tem cura e que jamais voltarei a me levantar. Até mesmo um amigo em quem eu confiava, alguém que compartilhava a mesa comigo, voltou-se contra mim e me traiu. Porém, Senhor, tem compaixão de mim. Levanta-me novamente para que eu possa enfrentar aqueles que se levantaram contra mim. Sei que tu estás comigo porque os meus inimigos não triunfarão sobre a minha vida. Tu me sustentas porque procuro viver com integridade e me permites permanecer para sempre diante da tua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Assim como o servo corre em busca das águas cristalinas para saciar sua sede, também a minha alma anseia pela tua presença, ó Deus. Tenho sede do Deus vivo e desejo estar diante de ti. Quando chegará o dia em que poderei entrar na tua presença para te adorar? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, enquanto as pessoas me perguntam continuamente: onde está o teu Deus? Ao recordar os tempos passados, meu coração se enche de saudade. Lembro-me de quando caminhava com a multidão até a casa do Senhor, conduzindo o povo entre cânticos de alegria, louvores e ações de graças. Então pergunto a mim mesmo: por que estás tão abatida, minha alma? Por que tanta tristeza dentro de mim? Coloca a tua esperança em Deus, pois ainda voltarei a louvá-lo. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Mesmo profundamente abatido, continuo lembrando de ti. As ondas da aflição passam sobre mim como águas impetuosas que descem das montanhas e inundam tudo ao redor. Ainda assim, durante o dia o Senhor derrama sobre mim o seu amor, e durante a noite meu coração se enche de cânticos e orações dirigidas ao Deus que sustenta a minha vida. Eu clamo: ó Deus, minha rocha, por que pareces ter me esquecido? Por que preciso continuar sofrendo sob a opressão dos meus inimigos? Suas palavras me ferem profundamente enquanto repetem sem cessar: onde está o teu Deus? Mas novamente digo ao meu coração: por que desanimar? Por que viver aflito? Coloque a sua esperança no Senhor, porque ainda o louvarei. Ele continua sendo meu Salvador e o meu Deus. Salmo 43. Ó Deus, faze justiça em meu favor e defende a minha causa contra aqueles que não te conhecem. Livra-me das pessoas desonestas e perversas. Tu és o Deus da minha proteção. Por que pareces distante? Por que devo continuar caminhando em tristeza por causa dos ataques dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para me conduzirem. Que elas me levem novamente ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então me aproximarei do teu altar com alegria, porque tu és a verdadeira fonte da minha felicidade. Com cânticos e instrumentos de louvor celebrarei o teu nome, ó meu Deus. Mais uma vez pergunto à minha alma: por que estás abatida? Por que tanta inquietação? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 44. Ó Deus, ouvimos dos nossos pais tudo aquilo que realizaste nos dias antigos. Eles contaram como expulsaste nações poderosas para estabelecer o teu povo na terra prometida.
Relataram como derrotaste os inimigos e fizeste prosperar aqueles que pertenciam a ti. Eles não conquistaram a vitória por causa da força das próprias armas, nem venceram pelo seu próprio poder. Foi a tua mão poderosa, a luz da tua presença e o teu amor que lhes deram a vitória. Tu és o nosso Rei e o nosso Deus. És tu quem concede triunfo ao teu povo. Pelo teu poder derrotamos os nossos adversários e vencemos aqueles que se levantam contra nós. Não deposito minha confiança no arco nem acredito que a espada possa salvar-me. É o Senhor quem nos livra dos inimigos e faz cair aqueles que nos odeiam. Por isso, durante todo o tempo renderemos louvores ao teu nome e jamais deixaremos de agradecer. Entretanto, agora parece que nos rejeitaste. Nossos exércitos saem para a batalha sem a tua companhia. Fizeste com que recuássemos diante dos inimigos, e eles levaram tudo o que possuíamos. Fomos espalhados entre as nações como ovelhas destinadas ao matadouro. Tornamo-nos motivo de zombaria entre os povos vizinhos. Somos alvo de desprezo, insultos e humilhações. A vergonha cobre o nosso rosto por causa daqueles que nos ofendem e procuram vingar-se de nós. Tudo isso aconteceu, embora não tivéssemos nos esquecido de ti. Permanecemos fiéis à aliança e não abandonamos os teus caminhos. Nossos corações não se desviaram, nem nossos pés deixaram a estrada que nos mostraste. Mesmo assim fomos lançados em lugares de profunda escuridão e sofrimento. Se tivéssemos abandonado teu nome para servir outros deuses, certamente tu saberias, pois conheces até os pensamentos mais escondidos do coração humano. Por amor a ti enfrentamos o perigo constantemente. Somos tratados como ovelhas destinadas ao sacrifício. Levanta-te, Senhor. Por que pareces distante? Não nos abandones para sempre. Por que escondes o teu rosto e pareces esquecer a nossa dor e aflição? Estamos abatidos, prostrados ao chão e sem forças para continuar. Vem em nosso socorro. Levanta-nos e salva-nos por causa do teu infinito amor e da tua fidelidade. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor para sempre. Amém.